estado feito de histórias, nomes importantes, construções centenárias e personagens pra lá de curiosos. Estamos em Minas Gerais, pedacinho pra lá de bom desse país, do legítimo pão de queijo, do café coado na hora, de um povo chegado numa prosa. Nós vamos viajar por algumas cidades mineiras e descobrir o que esse estado tem de tão especial. Vamos comigo! Desta vez, nosso ponto de encontro é Conselheiro Lafaiete. Vamos conhecer esta cidade do Sudeste Mineiro. É o Encantos de Minas e você nessa viagem. Queluz de Minas era o antigo nome dessa cidade que mais tarde viria a se chamar Conselheiro Lafaiete, em homenagem a Lafaiete Rodrigues Pereira, ministro e um dos principais conselheiros do imperador Dom Pedro II. Lafaiete é uma das mais importantes cidades de Minas Gerais. Por aqui passou o Caminho Novo e depois a Estrada Real, que levava as riquezas do estado até o porto no Rio de Janeiro. Na política, na cultura e na religião, um baú de histórias que marcam até hoje a trajetória dessa cidade. A Igreja Matriz de Nossa Senhora da Conceição do século XVIII tem estilo barroco e é um dos patrimônios mais valiosos da cidade. Vamos conhecer um pouco mais sobre esse espaço com quem dedica a vida ao cuidado e à preservação dele. Vamos lá dentro! A paróquia foi instalada em 1709, começou a ser construída nesse período e foi terminada a construção principal, e a grande parte dela foi terminada em 1713. É a primeira paróquia da cidade e ela representa o estilo do médio barroco. No entorno também, dentro da igreja, era usado como cemitério. Quando nós fizemos uma grande reforma aqui em 2011, nós encontramos aqui no entorno da igreja várias carcaças, várias ossadas, né? Inclusive o conselheiro Lafaiete, que foi um grande jurisconsulto na época do Império, foi conselheiro do imperador. Uma outra questão que a gente tem que observar é a beleza plástica da estrutura física da igreja. É uma, certamente, das pouquíssimas paróquias aqui em Minas Gerais que hoje, por exemplo, nós temos a imagem de São João Paulo II, que é um papa dos nossos tempos, exposta para veneração. E ela tem uma representação e um significado histórico muito grande, porque em torno dela é que, na verdade, foi crescendo o município, foi crescendo a cidade. Conselheiro Lafaiete é cercada por religiosidade e espaços que refletem isso não faltam. É o caso da Igreja da Passagem de Gagé. Um lugar mágico, cercado de verde e mata nativa. Aqui existia um povoado habitado por garimpeiros que procuravam ouro nas proximidades dos rios Paraopeba, Maranhão e Córrego da Passagem. Quando o ouro se esgotou, parte dos moradores deixou a localidade para explorar outros lugares. Aqueles que aqui ficaram ainda viveram por mais alguns anos, até que foram transferidos para uma vila da região por uma empresa que hoje explora o local. A igreja, em primeiro lugar, a gente fala sobre uma igreja muito antiga, né? Uma igreja com 274 anos. A gente vê aqui, por exemplo, igual eu fico olhando a parte de trás da igreja, tem uma madeira ali que, pelo que eu vejo, ela foi de quando foi construída a igreja. Tinha também aqui um sino que ele deveria pesar aí uns 800 quilos. Esse sino, tocava ele aqui, em Gagé, o pessoal ouvia. Parece que a gente está ouvindo esse sino até hoje, né? Sobrou pouco das construções da época, somente a igreja continua de pé. Vale a pena visitar. Outra igreja com bastante significado para os moradores daqui é a Capela de Santo Antônio. Construída em 1751, no estilo barroco rococó, ela também é um ponto turístico que vale a pena conhecer.
Já pensou conhecer a casa em que morou um barão? O casarão, conhecido como Solar do Barão de Suaçuí, foi construído por escravos no século XVIII e era propriedade do último capitão-mor de Queluz, José Inácio Gomes Barbosa. Ficou curioso? Vem comigo descobrir. A importância dele é porque ele acompanha o desenvolvimento, a história da cidade, desde quando foi criada a primeira sesmaria. Este casarão já funcionou como fórum, Câmara Municipal, e quando, no tempo do barão, fazia um baile assim, que vinha toda a sociedade. Havia um D e um P grande, que havia também em outras casas aqui, que significava Dom Pedro. E de quando Dom Pedro vinha a essa cidade, essas casas deveriam abrigá-lo e também a sua comitiva. Aqui houve a inspiração para o romance Escrava Isaura, de Bernardo Guimarães, e agora funciona aqui a Academia de Ciências e Letras de Conselheiro Lafayette. Eu me sinto também mesmo voltando no tempo. E é que a gente passa aqui nesses corredores, dá mesmo a sensação mesmo de passada que é forte. Na cidade, na zona rural, é história que não acaba mais. Estamos agora na fazenda Paraopeba, terra que sediou inúmeros encontros de inconfidentes, como Cláudio Manuel da Costa e Tomás Antônio Gonzaga, que lutavam contra o poder da coroa portuguesa. Esse belíssimo monumento arquitetônico colonial, ele em 1779, ele foi comprado pelo Inconfidente Alvarenga Peixoto. E aí, a partir desse momento, ele se torna parte da história. E o Alvarenga Peixoto nada mais do que foi a figura, além de Tiradentes, é claro, uma figura central da Inconfidência Mineira. E ele, muitas vezes, se hospedou aqui e reuniu com o Inconfidente nesse casarão. Em abril de 2019, foi inaugurado o Memorial da Inconfidência, onde vem trazendo muitos turistas para conhecer esse memorial. E há várias histórias que eles pensam que acontece sobre fantasma, sobre escravos, acorrentado e tudo aqui. É a sabedoria popular, né? Uma viagem ao século passado. Objetos, máquinas e imagens sacras que marcaram a história do país e de Conselheiro Lafayette. Estamos na Biblioteca e Museu Antônio Perdigão. O prédio que no século XX abrigava a cadeia pública da cidade foi desativado para essa função e, depois de algumas reformas, recebeu um importante acervo do historiador Antônio Perdigão. São peças que contam histórias e guardam a memória de um povo. Vamos conhecer mais sobre este lugar. O seu Antônio Perdigão era uma pessoa apaixonada por esse lugar. Ele nasceu aqui quando aqui ainda era Queluz de Minas. E desde a infância, ele mesmo contava essa história de que ele já se preocupava de onde que ele vinha, quem eram seus ancestrais. E assim, conversando com uma pessoa e outra, ele via uma coisa jogada num terreiro, numa casa, ele pedia e começou a colecionar. Ele juntou coisas a vida inteira. Depois ele se mudou para o Rio de Janeiro, levou tudo isso para lá, montou uma espécie de museu sobre o Conselheiro Lafayette no Rio de Janeiro, num apartamento que ele tinha. E depois, já com a idade mais avançada, ele voltou para Lafayette e trouxe todo aquele acervo que nas férias ele recolhia, tanto de jornais antigos, de objetos, trouxe para cá e de novo montou na sua casa um pequeno museu. Esse museu foi crescendo, depois ele teve que alugar uma casa e na década de 80, com a desativação da cadeia pública, esse espaço virou o Museu e Arquivo Antônio Luiz Perdigão. Então a gente tem um pouco das famílias queluzianas e lafaietenses dentro de cada sala. Nós temos um pouco da religiosidade, do sacro em outra sala. Nós temos uma sala com todo o material dos ex-combatentes, que daqui de Lafayette vários homens foram para a guerra. E aí isso fica guardado e esporadicamente isso vem à cena usando o hall principal para se celebrar alguma data específica. Nossa viagem está quase chegando ao fim, mas não poderia deixar de mostrar para vocês a estação ferroviária e as violas de Queluz. O Centro Cultural, que hoje abriga um museu da ferrovia, uma biblioteca e um memorial sobre a cidade, já serviu para o embarque e desembarque de pessoas e produtos que abasteciam Conselheiro Lafayette. Ela foi inaugurada em 1883,
por Dom Pedro II, né? Então, e desde então ela teve muito movimento, porque transitava por aqui os trens que iam de Belo Horizonte para o Rio de Janeiro, né? E também de Belo Horizonte para São Paulo também. Tem os sinalizadores que os manobreiros usavam. Temos também os antigos telégrafos, já que as comunicações entre estações eram feitas através de telégrafo. E temos também, em excepcional, se vê aqui atrás, aqui, né, a nossa antiga locomotiva Maria Fumaça, né, e um guindaste que está lá também, que era usada. Agora, vou dar um aviso aí, pessoal. Para quem não conhece, queira ver, conhecer a história ferroviária, vem aqui a Conselheiro Lafayette e visitar o nosso Museu Ferroviário. Violas de Queluz. Já ouviu falar? Patrimônio cultural de Conselheiro Lafayette chegou ao Brasil com famílias vindas da cidade do Porto, em Portugal. O instrumento ganhou prêmios e o coração de muitos moradores por aqui, que por vários anos fabricaram as violas para o mundo todo. Até hoje, ainda tem gente que mantém viva essa tradição. E a viola de Queluz, ela é proveniente de Portugal, é a primeira viola do Brasil colônia. Então, aqui, Queluz de Minas, chegou a ter 15 fábricas de viola. E havia um reduto, hoje o lugar se chama Violeiros, e ali era um reduto de violeiros que fabricavam, provavelmente também havia os que tocavam, e que também era uma região que produzia, tinha árvores própria para a fabricação de instrumentos musicais. Meu avô, por exemplo, Zé de Souza Salgado, ele escolhia as madeiras, deixava elas guardadas, fazia os cortes nas épocas certas, nas épocas lunares. O sucesso dela na época era pelos tropeiros. E depois de 1881, quando meu avô fez uma serenata para Dom Pedro II aqui, a corte passou a comprar também as violas. Existe o Belmiro Braga, um poeta que esteve em 1924 em Queluz para fazer uma conferência. Em homenagem à boa recepção que ele teve dos queluzienses, ele fez uma quadra mencionando a terra das violas. Tu que as mágoas me consolas, com mimos em profusão. Tu, a terra das violas, violas-me o coração. Nossos antepassados falavam que elas eram muito alegres, estridentes, né? E ela encantava muito pelo som maravilhoso que ela tinha. E é nesse ritmo pra lá de bom que nós ficamos por aqui. Um pouco de cultura e o melhor do turismo pra você. É o Encantos de Minas. Até breve.